Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a este evento em direto. Hoje vamos falar sobre o Power BI financeiro, da implementação aos resultados. Antes de mais, queria dar as boas-vindas a toda a gente e agradecer, no fundo, o vosso tempo, sobretudo após um ano e durante este ano também recheado de vários eventos online. Esperamos que vá de encontro às vossas expectativas. E, claro, disponibilizar para contactos depois deste evento e esclarecer algumas das dúvidas que possam ter. O meu nome é André Barbosa, eu sou responsável pela área da digitalização dos projetos de transformação digital na MBS. Connosco vai estar também o Eduardo Santos, mas a seguir já fazemos uma apresentação mais detalhada. Começamos primeiro com a definição dos objetivos desta sessão. Nomeadamente ao nível daquilo que é o Power BI financeiro e porque, no fundo, também o Power BI nesta apresentação. Vamos falar sobretudo ao nível das vantagens, especificamente para a área financeira, no fundo o foco será muito virado para a área financeira e, sobretudo, mais concretamente, naquilo que é a construção e automatização de um balanço e demonstração de resultados. Isto à partida pode parecer pouco, porque estamos a falar apenas de duas peças que no fundo, toda a parte e tudo aquilo que são as ferramentas de análise financeira, mas, no fundo, para quem está mais por dentro desta área, percebe que conseguindo ter esta informação e estas duas peças, estas demonstrações financeiras, devidamente atualizadas e automatizadas, depois o caminho, no fundo, para todo o outro detalhe, para a criação de indicadores, etc., relacionados com a área financeira, é depois muito mais simples. E vão perceber a seguir também que há uma série de passos que nós recomendamos para, no fundo, para chegar a este processo devidamente automatizado. Vamos falar também, naturalmente, de dificuldades e soluções que, no fundo, é sempre a nossa recomendação e da base da nossa experiência para, no fundo, para uma implementação destas duas peças financeiras e também sublinhar um bocado o detalhe técnico onde vamos entrar. Portanto, esta sessão tem a duração de 1 hora e do espaço de 1 hora nós consideramos mais útil dar-vos as ferramentas, no fundo, a receita para construir estas duas peças e outras possam derivar daqui, mas vamos fazer aqui um enquadramento técnico mais para a parte final da sessão, apesar do principal foco ser uma visão mais geral de todo o processo de construção de um balanço e demonstração de resultados na área financeira em Power BI. Este evento dirige-se também a um conjunto vasto de pessoas e de várias hierarquias, porque no fundo nós estivemos a consultar naturalmente os presentes e a lista de pessoas que iriam estar a assistir a este evento e percebemos que é muito diversificada. Portanto, temos muita gente presente de gestão de topo, administração, mas também direções financeiras e pessoas que pertencem a departamentos de controle de gestão, desde as direções também às equipas que fazem a construção dos relatórios, mas também developers e estudantes. E aqui também reforçar a mensagem também para os estudantes que nos estão a ouvir e que estejam a terminar os cursos ou que estejam mesmo ainda na fase de estudo, que se tiverem interesse, se gostarem de participar também e de pertencer à nossa equipa no futuro, estejam à vontade também para enviar os vossos currículos nos contactos que depois vamos deixar de seguida. E aquilo que nós sublinhamos aqui é o que é que eventualmente cada uma destas pessoas poderá procurar neste evento. Estamos a falar de um administrador ou de um gestor de topo, naturalmente procurar ter informação financeira atualizada em qualquer lugar e a qualquer hora e, sobretudo, rentabilizar os seus cursos internos, tanto em termos de sistemas como também de recursos humanos, sobretudo ao nível da economia de tempo que se pode traduzir com estas soluções. Se estivermos a falar de uma direção financeira, procuram ter as suas demonstrações financeiras atualizadas, indicadores financeiros associados, sem necessidades de cálculos ou extrações manuais, que naturalmente são suscetíveis também ao erro humano. Mas estivemos a falar, por exemplo, ao nível do controle de gestão, se calhar o interesse será muito mais no acesso à informação financeira, para depois poder, com esta informação, adaptar à sua estrutura de contas de gestão e das análises que possam querer ter com base na informação financeira, mas conseguir ir um bocadinho mais ao detalhe e abrir essa informação aos vários centros de custo, ou às várias áreas de negócio da empresa, consoante o detalhe que estiver presente nessa informação.
Quando estamos a falar de um nível mais de desenvolvimento, ou seja, developers e estudantes, naturalmente a curiosidade será mais técnica e haverá uma parte final da sessão onde vamos mostrar mais em detalhe como é que nós consideramos algumas dicas, digamos assim, para reforçar o vosso conhecimento ao nível das premissas necessárias para a construção destas duas peças financeiras. Ainda algumas notas prévias. Estão disponíveis também, está disponível, no fundo, na ferramenta do Live Event do Teams, perguntas e respostas. Portanto, existe um chat que vocês podem usar para colocar as vossas questões e as vossas dúvidas, que poderemos responder, sobretudo após o evento. Portanto, para não estarmos aqui, no fundo, a focar-nos em perguntas muito concretas e porque está muita gente a assistir, vamos deixar isto para depois do evento. Todos os dados que vocês virem e que vamos mostrar são naturalmente dados fictícios, portanto, não se foquem tanto nas terminologias ou nos números que nós vamos apresentar, que são apenas para efeito de demonstração. O plano de contas que vamos estar aqui a usar, naturalmente, é o SNC, mas, mais uma vez, não se foquem tanto na tipologia, nas terminologias que vamos usar, porque são específicas para o SNC, mas podem ser aplicáveis a qualquer tipo de demonstração financeira e qualquer plano de contas, como o IFRS, por exemplo, será sempre aplicável e a lógica será sempre a mesma. Naturalmente que haverá ajustes a fazer, mas o que é mais importante aqui é vocês perceberem e entenderem um passo a passo e garantidamente aquilo que nós conseguimos dizer é que se seguirem esse passo a passo, será sempre possível a construção deste balanço e demonstração de resultados, que seja nas vossas empresas, nos vossos departamentos ou até a título académico, se quiserem fazer alguma demonstração nas universidades. A agenda, e que no fundo nos vai guiar para toda esta sessão, no fundo é, uma primeira instância, explicar para quem não nos conhece quem somos e no fundo qual é a nossa área de atuação, explicar um bocadinho, superficialmente, naturalmente, porque não há muito tempo, para entrar em grande detalhe, o que é o Power BI e o que é isto do Business Intelligence e porque é que isto nos pode ajudar neste tipo de situações em concreto, na área financeira. E depois vamos entrar então em detalhe no tal passo a passo, que nós aqui resumimos com 4 pilares, que consideramos os 4 pilares necessários para o sucesso deste tipo de implementação. Tem estas 4 etapas que estão a ver e aí vamos entrar em detalhe o porquê, no fundo, deste seguimento e da necessidade de todos estes 4 passos para uma implementação com sucesso. No final, como estava a referir, há aqui 2 pontos onde vamos apresentar a nossa solução técnica mais ao nível daquilo que é parte da arquitetura e de extração de informação de ligação com o Power BI e depois uma demonstração prática com alguns exemplos, no fundo, daquilo que vamos falar anteriormente, mais conceptual, mas na prática com um Power BI já com algumas das ligações feitas e das medidas para vocês poderem ter uma noção de o que é necessário, no fundo, depois tecnicamente para lá chegar. Isto é naturalmente a nossa visão e é a visão da experiência que temos de implementação de soluções desta natureza, nomeadamente na área financeira. Haverá certamente outros caminhos e nós próprios também no início até eventualmente seguimos outro caminho, mas percebemos que este é o caminho que nos parece mais, no fundo, mais sustentado e ao mesmo tempo mais robusto para depois termos uma solução que esteja devidamente automatizada e que permita depois no futuro uma manutenção correta e que seja evolutivo para as alterações que podem vir a surgir sobretudo ao nível do plano de contas. Portanto, quem somos? Portanto, a NBS é uma empresa especialista em melhoria de processos operacionais, sempre com o objetivo de aumentar a produtividade e rentabilidade nos seus clientes e nos seus projetos. E rege sobretudo aqui com três pilares fundamentais em termos de postura e, no fundo, de atitude em termos de implementação dos nossos projetos. O conhecimento, ou seja, através do know-how dos nossos consultores e, no fundo, a versatilidade da nossa experiência em vários setores e segmentos de atividade e mercados. A proximidade, porque acreditamos que é junto do cliente e junto das pessoas que o trabalho deve ser desenvolvido pela nossa equipa. Portanto, o nosso trabalho é muito próximo e muito presente junto dos nossos parceiros, dos nossos clientes, e é através da melhoria contínua que acreditamos que é possível alcançar a excelência no longo prazo. E, claro, valor. Portanto, nenhum projeto faz sentido sem podermos medir os resultados quantitativos e qualitativos desse aumento de valor, e é isso que procuramos sempre e que sempre considerando naturalmente a cultura das pessoas e a cultura das empresas.
E, para terminar, no fundo, este enquadramento, aquilo que nos diferencia e, no fundo, que aquilo que os nossos clientes nos referem, que nos diferencia no mercado, é, sobretudo, esta ligação entre os processos e os sistemas e as informações. Ou seja, nós temos equipas que fazem o trabalho e fazem o levantamento das oportunidades ao nível do processo, mas que depois casa, no fundo, com a equipa que faz a implementação mais tecnológica, que faz a parte da programação, seja ao nível do Business Intelligence, seja ao nível de outras soluções. Hoje o nosso foco, naturalmente, aqui o Business Intelligence. Mas é aqui neste intermédio, nesta ligação dos dois lados, e no fundo nas empresas sabemos que isso também acontece, há naturalmente uma equipa operacional, que é a equipa que está no terreno, etc. E depois há naturalmente uma equipa de sistemas de informação, nomeadamente, que necessita de entender muitas vezes as necessidades operacionais e, por outro lado, os operacionais necessitam também de perceber e de tentar falar em linguagem mais técnica, mais sistema para as equipas depois poderem implementar. Então, no fundo, nós entramos aqui neste intervalo. Apresentamos novamente, portanto, André Barbosa e Eduardo, portanto, que o Eduardo vai falar mais na parte final do evento. Tem aqui também os nossos contactos e, no fundo, as nossas páginas também de LinkedIn, se quiserem entrar em contacto direto, mas se pretenderem entrar em contacto diretamente com a MBS e colocar alguma questão, seja relativamente ao evento, ou seja, relativamente a este tipo de soluções, também estejam naturalmente à vontade, é por isso que estamos aqui hoje também, para esta partilha. Começando então com o Business Intelligence e nomeadamente o Power BI, portanto, apesar da maior parte dos conceitos que vamos apresentar a seguir se aplicarem a qualquer outra ferramenta de Business Intelligence, o nosso foco aqui é o Power BI, porque no fundo também a nossa parceria com a Microsoft nos leva a apresentar estas soluções na ferramenta que temos vindo a implementar e permite-nos também mostrar alguns exemplos já desenvolvidos, mas é importante, sobretudo para quem ainda não conhece, entender como é que isto se enquadra e muito resumidamente, portanto, também para não ser muito maçudo nesta parte, portanto, o Power BI encontra-se aqui dentro da Power Platform da Microsoft, onde estão presentes quatro ferramentas e a parte de Business Intelligence é naturalmente associada à parte da análise de dados através de relatórios e dashboards interativos, mas é importante que percebam que esta plataforma, no fundo, está devidamente interligada com outras ferramentas que têm outros objetivos, nomeadamente de criação de aplicações de negócio que permitem registro de informação, que no fundo a transformação digital só é possível com dados, e o Power Automate permite a automatização de fluxos e de processos, e os Virtual Agents, no fundo, são bots que permitem, de forma automática, gerar algumas necessidades e responder a algumas questões de forma automática, mas que está muito mais associado à parte operacional. Muito detalhadamente, o que é o Business Intelligence, o que é que permite, neste caso, o Power BI, mas de forma muito sucinta. Permite interligar várias fontes de dados, desde o ERP, cheiros Excel, ferramentas ou informações que possam vir diretamente da web. Trabalha e pode tratar grandes volumes de informação, portanto, aqui, nomeadamente, se compararmos com o Excel, não é comparável a quantidade de informação que o Power BI pode tratar quando comparado com o Excel, atualizações frequentes e automatizadas, e permitem, sobretudo, o mais relevante é aquilo que nos pode trazer em termos práticos para o presente e para o futuro. Permite ter análises descritivas, portanto, aquilo que aconteceu, no fundo é um bocado a análise do passado, permite-nos perceber, através de interações, e a própria ferramenta já nos permite identificar alguns, no fundo, outliers, às vezes, da informação que temos e dos dados que temos, permite-nos explicar porque é que aconteceu, porque é que determinados desvios aconteceram, e cada vez mais caminha, e isto sobretudo aliado com outras ferramentas que não vamos estar a falar hoje, mas que vamos falar noutras sessões, aliado às outras ferramentas da cloud da Microsoft, permite já dar informação preditiva, ou seja, sobre aquilo que irá acontecer. Naturalmente isto depois envolve um conhecimento também e uma programação muito específica para conseguir criar modelos que permitam prever aquilo que vai acontecer no futuro, e depois permite-nos também fazer análises prescritivas, ou seja, o que é que eu devo fazer com a informação que eu tenho hoje sobre aquilo que vai acontecer.
E o objetivo, naturalmente, tudo isto é um sistema, digamos assim, retroalimentado de informação, que eu depois de saber o que é que eu devo fazer, naturalmente, isto, o que é amanhã uma realidade, depois no futuro vai ser passado, e então já vamos voltar outra vez à análise daquilo que aconteceu. Isto acaba por ser um ciclo que se retroalimenta de informação. Principais benefícios daquilo que é a realidade que nós encontramos hoje em dia, que nós chamamos aqui o as-is, que é informações, nomeadamente em Excel, partilhas de relatórios em PDF, PowerPoint, etc., com aquilo que, no fundo, nós estamos aqui a apresentar hoje, que são ferramentas de Business Intelligence, nomeadamente o Power BI. Ferramentas como Excel, PDF e PowerPoint, em termos de reporting, são ferramentas que requerem extração e tratamento de dados manuais, por oposição do Power BI, estamos a falar de tratamento de dados e extração de dados de forma automática. Atualizações manuais e, no caso do Power BI, atualizações automáticas e frequentes. Naturalmente, quando falamos em informações e tratamento e atualizações manuais, estamos a criar também, naturalmente, erros ou potenciais erros dessas atualizações que podem gerar, naturalmente, depois decisões erradas, mas também uma dependência dessa atualização manual e, muitas vezes, de determinadas pessoas que fazem essas atualizações e esse tratamento de dados. E o objetivo aqui, no fundo, é deixarmos isso do lado da máquina, por assim dizer. Silos de informação, portanto, várias fontes de informações desagregadas e pouco estruturadas, naquilo que é muito daquilo que vamos vendo, muitas vezes, com relatórios mais estáticos em Excel, por oposição ao modelo de dados individual e único, que permite depois potenciar toda essa informação. Várias fontes de dados, que sabemos também é um problema muito frequente, ou várias versões, aliás, dos mesmos dados, implicam muitas vezes em que estamos, por vezes, em determinadas reuniões a analisar o mesmo indicador, mas com números diferentes, porque são gerados, por vezes, por pessoas diferentes e extraídas em horas diferentes, o que origina, naturalmente, algumas diferenças depois ao nível dos dados finais. E aquilo que achamos que é, de facto, o ideal é termos uma versão única desse modelo de dados. Informação não segura, por outro lado, quando estamos a falar em ferramentas cloud, como o Power BI, estamos a falar em dados seguros e com vários níveis e patamares de acesso, mesmo em termos de extração dessa informação, que também vamos mostrar um exemplo no final, vamos garantir também essa segurança em termos de extração de informação. E depois aquilo que estava a referir ao bocado também, a baixa capacidade de processamento do Excel, cerca de 1 milhão de linhas, e uma capacidade nos 1000 milhões, ou cada vez superior, sobretudo que à medida que o tempo vai passando, a capacidade de processamento do Power BI é cada vez mais elevada. Na prática, para praticamente todas as soluções ou as situações que nós encontramos, não há um limite de capacidade, nunca sentimos um limite da própria ferramenta em termos de capacidade de tratamento de informação. E depois, um bocadinho na linha do que estávamos a falar há bocado, enquanto as ferramentas mais estáticas de reporting, no fundo, permite-nos apenas olhar para a informação passada, histórica. Informações que estão ligadas a ferramentas como o Business Intelligence permitem análises preditivas e prescritivas. E para terminar, resumir, no fundo, também alguns benefícios extra que estão mais relacionados com a própria forma de análise da informação, no fundo, com vários dispositivos, móveis, tablets e computadores pessoais, desktops, mas também depois a partilha da informação dentro da organização da forma mais assertiva também é possível e, naturalmente, garantindo alguma segurança adicional ao nível da prevenção da proteção de dados. Mas quando entramos em termos relacionados com o retorno, no fundo, do investimento que se faz muitas vezes neste tipo de soluções, ou da implementação deste tipo de soluções, estamos a falar em melhorar, no fundo, as tomadas de decisão, porque podem ser antecipadas, porque se eu tiver os relatórios atualizados com mais frequência, vou ter naturalmente a informação do nosso lado para analisar mais cedo e, naturalmente, se a informação estiver mais fiável, serão decisões tomadas mais eficientes porque estarão mais assertivas, mas também uma reutilização dos próprios recursos. E aquilo que nós vemos muitas vezes é uma realidade, nomeadamente das equipas que fazem a criação dos relatórios, que muitas vezes são formadas por pessoas com muitas capacidades analíticas e com muita formação analítica, mas que na realidade passa muito tempo, a maior parte do seu tempo, a tratar, extrair e processar informação e pouco tempo a analisar indicadores e os relatórios e, naturalmente, depois sobra ainda menos tempo para tomar ação sobre esses mesmos indicadores.
E aquilo que pretendemos e que estas soluções permitem é naturalmente transformar esse tempo livre dessa pessoa ou dessas pessoas para análise dos indicadores e dos relatórios e tomada de ação sobre esses indicadores, que é aquilo que, no fundo, o ser humano mais acrescenta valor, é sobretudo nesta parte da interpretação e da tomada de ação. E porque, no fundo, o Power BI, estamos aqui, no fundo, a sublinhar muito a presença da Microsoft neste tipo de soluções, simplesmente também porque, neste momento, é considerada pela Gartner, a consultora que faz este tipo de levantamento e de comparação com as ferramentas, outras ferramentas, não só de Business Intelligence, mas nomeadamente neste caso da Business Intelligence, se considera já há vários anos a Microsoft Power BI como uma ferramenta líder de mercado, e esta já a visão deste ano, portanto, fevereiro deste ano, que destaca ainda mais a Microsoft relativamente às outras soluções de outros concorrentes ao nível de Business Intelligence. Muito bem, agora sim, vamos entrar então em detalhe naquilo que é o Power BI financeiro e aquilo que nós consideramos então os tais 4 pilares para o sucesso, nomeadamente conhecimento, fundamental quando estamos a falar da área financeira, a parte mais pôr as mãos, no fundo, como se costuma dizer, as mãos na massa, que vai obrigar e que nós consideramos fundamental a necessidade de reconstruir um balancete, que é uma primeira peça de output que vamos gerar com este processo, e depois, isto se calhar fará mais sentido vermos mais, explicar mais à frente, a necessidade de termos aqui uma matriz de conversão e, por último, garantirmos uma correta implementação. Nós consideramos, e aqui como nota prévia, quando fazemos a implementação de uma solução de Business Intelligence, tecnicamente, dividimos isto tradicionalmente em 7 etapas. A extração da informação, estruturação, modulação, as medidas, ou seja, os cálculos que estão relacionados com a informação, os visuais, que são aqueles gráficos e as tabelas que vocês veem nos relatórios, a distribuição, no fundo, que é a partilha dos relatórios com os vários níveis e patamares de segurança, e a utilização, que no fundo é garantir que as pessoas que estão a usar a ferramenta. Nós hoje vamos nos focar nestes 2 tópicos, aliás, nestas 2 etapas, estruturação e modulação, porque de facto, mesmo que fosse o dobro do tempo que temos hoje, não seria possível nós conseguirmos garantir, de uma forma, pelo menos com qualidade, mostrar-vos como seria possível garantir estas 7 etapas até ao fim, não que significa que não possamos fazer noutra sessão, é uma questão que vocês também podem sugerir nas perguntas e respostas ou num questionário que também vamos passar no final do evento, mas neste momento e hoje nós vamos tentar vos dar as ferramentas e, no fundo, a receita para ser possível a construção de um balanço e demonstração de resultados, e depois isso permite naturalmente chegar a todos os outros indicadores e informações associadas à área financeira. E se calhar, ao contrário do que é habitual, vamos começar pelo fim, vamos começar por ver aquilo que é o output esperado em termos de relatórios, no fundo, qual é o aspecto, no fundo, visual. Isto é apenas um exemplo daquilo que poderá ser um balanço e demonstração de resultados em Power BI. Eu vou partilhar, portanto, a visão do serviço do Power BI. Estou a tentar, mas não me está a aparecer. Isto acontece sempre, agora sim. Tem sempre a acontecer uma situação destas, muito bem. Portanto, nós estamos a ver, isto é apenas um exemplo, um rascunho, mas daquilo que é expectável e, obviamente, estamos a falar de coisas muito standard, é um balanço, não há muito que saber em termos da apresentação, sobretudo para quem conhece a estrutura, mas que é o fundamental e que é o ponto de partida, no fundo, o início para a construção das peças das demonstrações financeiras e que depois nos permite, então, chegar à criação e o cálculo de indicadores. Temos aqui alguns indicadores exemplificativos. Mais uma vez, não se foquem nos números, isto provavelmente nem está a balancear, porque de facto são dados fictícios. Mas aqui o mais relevante é dizer que é possível chegar até aqui. Portanto, nós sabemos, sobretudo, e nós também assistimos muitas vezes a outros eventos relacionados com a área financeira, onde muitas vezes só se fala de demonstração de resultados, porque de facto a grande dificuldade em termos práticos, é conseguir construir isto e automatizar todo este processo. E o grande objetivo, para além da apresentação, que lá está, apesar de ser uma peça muito estática,
e muito em termos de estrutura, naturalmente. O fundamental aqui é poder dar visibilidade àquilo que é possível fazer, apesar de estarmos a ver uma visão tabular da informação, é o poder dizer assim, ok, eu agora quero ir mais além do que isto, quero ter o balanço, ok, tudo bem, mas, por exemplo, eu gostava de ter aqui por baixo as contas, e naturalmente aqui não tem um descritivo, mas é apenas o número da própria conta a 4 dígitos, mas eu quero ir ao mais detalhe e ter aqui as contas todas de clientes, neste caso, e se possível, ok, tudo bem, podemos incluir aqui também todos os clientes associados, isto obviamente ia dar uma tabela se calhar muito grande, mas todos os clientes aqui associados e que estão a contribuir para este saldo aqui no ativo. Ou simplesmente eu quero ver aqui, no caso dos financiamentos, quais são as contas, eu posso no fundo ter aqui o detalhe do balancete, que no fundo para quem conhece a estrutura mais em detalhe, percebe naturalmente que eu aqui posso ter e naturalmente e habitualmente, aliás, estas contas representam uma conta bancária, ou um financiamento, por exemplo, ou um cartão de crédito. Mas essencialmente o objetivo é mostrar que esta estrutura é possível recriar apenas com uma tabela. E mais no final o Eduardo vai-vos mostrar na prática o quão simples, depois de cumprir os passos todos que vamos mostrar a seguir, ou quão simples e em 2, 3 segundos conseguimos montar isto devidamente atualizado e automatizado. Se entramos no detalhe, e nós ali vimos só, para muita gente pode ser um bocado confuso, só vimos ali uma data, que no fundo era uma fotografia do balanço à data atual, vamos imaginar que é a data do dia de hoje ou do dia de ontem, mas, por exemplo, podemos ter, obviamente, uma decomposição por anos, e aqui estamos a ver já o detalhe da demonstração de resultados, onde, seguindo a mesma lógica, por exemplo, posso abrir aqui os FSEs e ver todas as contas ou as subrúbricas de FSEs e, no limite, ver todas as contas que estão aqui por trás. Mas se eu quiser abrir isto por mês, por exemplo, se eu quiser ver a evolução dos FSEs ao longo de todos os meses do ano, eu posso abrir em colunas, neste caso, e estamos a ver mais uma vez uma visão tabular da informação. Isto pode ter outro aspecto visual, nós temos aqui alguns indicadores que são, por exemplo, comparativos year-to-date para este exemplo, mas conseguimos abrir aqui o detalhe e ver a evolução dos FSEs ao longo do ano em tabela. Se tivéssemos aqui uma evolução gráfica, por exemplo, mais visual, isso também seria possível. Pronto, isto era só para ficarem com uma ideia daquilo que é o output esperado daquilo que vamos apresentar hoje. E agora vou voltar para a apresentação que estava a seguir, onde vamos falar novamente sobre os quatro pilares. Eu creio que já devam já está a aparecer no vosso ecrã. E vamos então começar pelo primeiro passo. E o primeiro passo aqui, apesar de ser, se calhar, para muita gente, pode parecer desnecessário, mas neste caso em particular, na área financeira, nós consideramos fundamental duas opções, no fundo. Ou a pessoa que está a fazer o desenvolvimento desta solução, da criação dos indicadores e dos relatórios financeiros, ter conhecimento financeiro. Portanto, quando falamos em conhecimento financeiro, estamos a falar sobretudo de fundamentos básicos em contabilidade. Portanto, é porque toda a base da área financeira, dos indicadores financeiros, está 100% relacionada com a informação contabilística, com os dados que são contabilisticamente registados. Portanto, é fundamental para conseguir apresentar o balanço. Nós não vamos entrar em detalhe em que contas onde as coisas são mais complexas, porque há de facto contas onde é muito complexo automatizar e implica um conhecimento muito grande de base, portanto de contabilidade, mas também de todo o processo. Portanto, e é muito importante entender o processo e o fluxo de registros contabilísticos. Portanto, no fundo, como é que se faz o lançamento contabilístico no EMIT. E entender também como é que depois o processo funciona em termos de fluxo de informação nos sistemas ou na própria empresa, como, por exemplo, perceber desde a criação de um orçamento ou uma encomenda até ao recebimento, qual é o passo a passo que a informação segue no sistema. Como eu estava a referir, o envolvimento da equipa financeira é fundamental para conseguir explicar muitas vezes determinados detalhes associados à forma como são registados os movimentos contabilísticos. Também importante, mas que pode ajudar muitas vezes a definição dos indicadores até para chegarmos a um objetivo final mais bem sucedido, termos o balanço de demonstração de resultados corretos. Muitas vezes, se definirmos indicadores, vai nos obrigar também a identificar mais claramente quais são as fontes de informação que necessitamos de obter.
Entender, como eu estava a referir, o processo do lançamento contabilístico, entender também para que é que servem as demonstrações financeiras e qual é a sua finalidade e porque é que, no fundo, são a base de tudo que pode estar depois associado, como os anexos às demonstrações financeiras ou como os balancetes, tudo o que está associado, que no fundo vem sempre desaguar no balanço e demonstração de resultados. Portanto, a primeira parte fundamental é garantir um conhecimento minimamente básico, mas que permite interpretar e saber o que é uma conta, o que é uma rúbrica, todos estes termos que eu estou a referir, para muitas pessoas é muito familiar, mas para muita gente que não está tão ligada, é importante que percebam e consigam, no fundo, também distinguir a diferença destes conceitos, para depois, quando falarem com a equipa financeira, conseguirem comunicar na mesma linguagem. O primeiro passo prático, em termos para conseguirmos construir um balanço de demonstração de resultados, é tentar reconstruir um balancete. Eu estou a dizer reconstruir porque, naturalmente, sabemos que é possível extrair essa informação diretamente do ERP. Mas é muito importante porque nós depois temos aquele detalhe que estávamos a ver ao bocado, ou seja, conseguir abrir as contas, as rúbricas do balanço e chegar até à rúbrica mais detalhada possível e até, se possível, detalhes adicionais, como os centros de custo e como os clientes e como informações como os produtos, etc. Depende do detalhe depois que nós pretendemos ver. Mas é muito importante obter e extrair do ERP da forma possível, mas que nós vamos ilustrar mais à frente o que é que nós recomendamos, a extração de todos os movimentos contabilísticos, ou seja, o detalhe mais detalhado possível, portanto, linha a linha, todos os movimentos registados durante o período que estamos e que queremos analisar. Acrescentar, no fundo, a essa extração depois as dimensões que pretendemos analisar. Se, por exemplo, tivermos a extrair os movimentos de todas as empresas, obviamente vamos querer depois ter alguma informação que nos diga que empresa é que representa aquele movimento, para depois podermos filtrar ou podemos fazer algum tipo de segregação no relatório, mas os outros campos que estava a referir como exemplo, como os centros de custo ou as datas, para depois conseguirmos fazer aquela desagregação por período. Ao bocado vimos o mês, mas quem diz o mês pode dizer a semana ou o dia, sobretudo ao nível da demonstração de resultados, pode ser útil essa informação. Depois começamos a entrar um bocadinho mais em detalhe sobre como é que nós depois conseguimos construir todas e recriar o balancete. E aquilo que nós costumamos dizer é que devemos acrescentar, isto já é uma forma de falar um bocadinho mais de detalhe, é acrescentar uma coluna adicional à informação que nós estamos a receber, que permita agregar as contas a um determinado patamar, que seja um patamar mais aproximado possível às contas do balancete. Por exemplo, a título de exemplo, o SNC. E nós aqui temos uma chamada de atenção, o que é isto do patamar? Isto é definido, aliás, de acordo com a forma de lançamento de determinadas rúbricas e subrúbricas. Por exemplo, eu numa rúbrica de financiamentos posso ter, e há várias formas de fazer isso, e por isso é que depois isto começa a entrar num campo mais complexo, e quando falamos em complexo é da definição das regras, porque o Power BI, para conseguir ter a informação estruturada, precisa ter as regras bem definidas. Só que muitas vezes as regras não são muito automáticas, digamos assim. Ou seja, há regras que são muito definidas caso a caso. O exemplo clássico dos financiamentos, eu não posso ter um financiamento que pode ser de curto ou médio e longo prazo, ou corrente ou não corrente, e lá está, mais uma vez, aqui já estamos a falar de linguagem mais financeira, mas é importante eu perceber se o financiamento termina, por exemplo, durante este ano, isso será de curto prazo, ou se prolonga durante o próximo ano e anos seguintes, ou seja, se eu tenho um passivo que vai se vencer, digamos assim, este ano ou nos anos seguintes. Muitas vezes o balancete não tem isso, não é? Porque tem apenas a data de registro do valor em dívida e dos juros que vão sendo registados e da amortização de capital. Mas se eu separar em determinadas contas e tiver uma conta que me diga que é uma conta de curto prazo e depois tiver outra conta de médio e longo prazo, eu consigo fazer essa separação para depois no balanço fazer também essa separação. Só que o Power BI não vai conseguir interpretar isso. Portanto, eu tenho que começar a criar as condições para ensinar, entre aspas, o modelo a entender estas segregações. Noutras situações, por exemplo, nas contas de outros devedores e credores ou acionistas, ele pode ter saldos de devedores ou credores, ou seja, eu posso ter uma situação em que a empresa
por exemplo, pode-me dever dinheiro, uma determinada empresa, pode ser cliente e fornecedor, a empresa pode-me dever dinheiro, mas eu também posso dever dinheiro a essa empresa, ou seja, eu aí tenho um ativo e tenho um passivo. E se isso não estiver, aliás, isto está normalmente definido, mas eu tenho que perceber, quem está a desenvolver, tem que perceber qual é essa regra para conseguir depois replicar isso no modelo de dados e conseguir depois fazer aquela segregação que estávamos ali a verificar. Pronto, e depois, antes de passar ao ponto 4, que é fundamental, o ponto 5, considerar as especificidades de cada RP. Ou seja, há muitos RPs, por exemplo, SAP, que têm determinadas contas, que fazem parte do plano de contas do ERP, chamadas contas de transição, contas 9, por exemplo, em SAP, quem trabalha muito com SAP percebe o que eu estou a referir, mas essas contas não entram, no fundo, para o plano de contas, não fazem parte do SNC. Portanto, é muito importante este conhecimento, mais uma vez, que estávamos a falar há bocado, para eu conseguir perceber que não vou poder puxar, em determinadas situações, todas as contas com todos os movimentos contabilísticos. Portanto, apesar de eu tentar obter todos os movimentos, eu em determinadas situações tenho que ter em conta as especificidades do RP. Antes de avançarmos para a fase seguinte, no fundo, a garantir, quando temos esta informação toda estruturada, o somatório de todos os movimentos totaliza zero. Porque, no fundo, na contabilidade, isto é uma regra básica, mas que é muito importante garantir que, no fundo, é uma forma de garantir que nós estamos a analisar à partida toda a informação que necessitamos para construir um balanço e demonstração de resultados. Se isto não totalizar zero, depois o balanço não vai balancear e vai acabar por transmitir informação errada. Isto, no fundo, para quem depois domina a área, é demasiado óbvio. Passando para o ponto 3, portanto, a partir do momento que temos a informação estruturada daquela forma, é fundamental a criação de uma matriz de conversão. Nós dizemos fundamental na ótica daquilo que estamos a explicar e na nossa visão. Portanto, o porquê? Portanto, em primeiro lugar, aqui há uma necessidade de entender naturalmente os critérios, os lançamentos contabilísticos que diferem muitas vezes de contabilista para contabilista. Eu há bocado estava a dar o exemplo, no fundo, da decomposição de uma conta de financiamentos. Há quem faça esta separação de curto, médio e longo prazo por contas diferentes no balancete, por exemplo, mas há quem não faça. Portanto, e depois é importante perceber como é que nós conseguimos fazer essa segregação no balanço. Porque os critérios mudam ao longo do tempo, ou seja, mudam e evoluem, porque o próprio SNC também vai evoluindo. O SNC e outros planos de contas, naturalmente, podem mudar com o tempo, e, portanto, é importante garantir uma forma que permita adaptar essas mudanças, e porque, no fundo, o ERP não tem a agilidade suficiente para interpretar e adaptar-se a essas mudanças. Até os próprios ERPs normalmente têm um plano de contas e têm um balanço e demonstração de resultados, mas que sabemos que tradicionalmente não espelham aquilo que é a realidade que muitas vezes a área financeira quer ver. O que é uma matriz de conversão? No fundo, em termos práticos, é uma tabela, que vão ver a seguir já mais em pormenor o aspecto dessa tabela. Vai definir para cada conta agregadora aquilo que estamos a focar no fundo ao bocado, dos 4 dígitos, que no fundo é uma forma de agregar todas as contas. Vai, no fundo, traduzir e vai definir para cada conta a correspondente rubrica do balanço, ou se é balanço, se é demonstração de resultados, que no fundo, quando tiramos todas as contas que o sistema tem, estamos a tirar as contas de balanço e demonstração de resultados de uma vez. Vai identificar o sentido da conta, ou seja, se é uma conta criadora ou devedora, ou seja, se é ativo, se é passivo, os mais e os menos, no fundo, se eu vou somar, se eu vou subtrair, e depois disso também depende da forma como eu quero apresentar essa informação no balanço, se quer com os sinais positivos, se quer com os sinais negativos, pois às vezes isso também é uma opção para as próprias equipas quando querem fazer a análise. Vai separar o que é ativo, passivo e capital próprio, no caso do balanço. Vai separar, como eu estava a exemplificar há bocado, os saldos correntes e não correntes, curto prazo e bem longo prazo. E vai definir a ordem da apresentação das rúbricas nas demonstrações financeiras. Ou seja, enquanto se eu extrair um balancete e se eu ordenar por ordem numérica, digamos assim, do 1 até às contas 7, no fundo, as contas de proveitos, ele vai seguir uma ordem lógica, digamos assim, uma ordem alfabética. Mas o balanço e a demonstração de resultados não seguem essa ordem. Ou seja, eu preciso, mais uma vez, explicar ao sistema, ao BI, neste caso, como é que eu quero apresentar essas contas. E, no fundo, tem a ver muito com o plano de contas que está legalmente definido através do SNC. Como é que vamos definir essa tabela? Como é que vamos criar essa tabela?
primeiro necessário definir o formato, se vamos usar um Excel, uma tabela em Excel para depois importar no modelo, se vamos criar uma base de dados em SQL para incorporar essa tabela, ou se vamos incorporar isso diretamente no ERP, depois isto é uma questão opcional. É importante a criação da matriz de raiz, ou seja, do zero, porque cada caso é um caso, não existe uma matriz universal que permita, se soubesse, naturalmente seria muito mais fácil, se calhar não estávamos a explicar isto hoje em detalhe, mas essa matriz tem que ser construída para a realidade de cada empresa, no fundo, ou constante os critérios de lançamento, e todas as contas têm que ter uma conta de conversão, porque senão ela, no fundo, depois não vai aparecer visível no balanço ou na demonstração de resultados. É importante definir a hierarquia da apresentação dos cabeçalhos, ou seja, ao bocado estávamos a ver uma desagregação, por exemplo, no balanço, mostrava o ativo corrente, o ativo não corrente, e depois, por exemplo, dentro do ativo corrente tínhamos os clientes. Esta desagregação é muito importante e vai ter que ser definida, e também a ordem dessa hierarquização também vai ter que ser definida, através da definição da ordem que nós vamos chamar de ranking, digamos assim, que vai dizer qual é a primeira conta, qual é a segunda conta, nos vários patamares. Mas isso também vamos ver já de seguida mais em detalhe. E no fundo também é preciso explicar então os tais mais e menos que vão definir se a conta é uma conta de natureza devedora ou de natureza credora, para conseguirmos fazer essa segregação depois, sobretudo ao nível do balanço. A maior parte destas questões que estou a sublinhar existem porque de facto o balanço requer aqui muitos ajustes específicos, caso a caso, ao contrário do, por exemplo, a demonstração de resultados, que é muito mais standard. Ela vai ter, a tabela, no fundo, tem assim um aspecto, algo deste género, isto é um exemplo de uma tabela em Excel, mas no fundo tem as contas agregadoras a 4 dígitos, no fundo dizem que a conta é uma conta de ativos, depois dentro do ativo tem uma conta de ativo corrente, é uma conta de caixa e depósitos bancários, no fundo tem um sinal positivo, portanto se somarmos, vamos somar essa conta como o saldo positivo, e depois tem um nome global específico, depois nós podemos hierarquizar. E depois definimos aqui a ordem e o detalhe. Mas o Eduardo a seguir também vai entrar mais a fundo nesta questão. E depois, nada disto, no fundo, fará sentido se nós não conseguimos garantir uma correta implementação. E, no fundo, a implementação é, sobretudo, medida através dos níveis de utilização. E aqui o primeiro passo é a necessidade de definir os utilizadores, portanto, quem é que são e que tipo de utilização é que vão dar. Se vão ser, por exemplo, a administração, se calhar terá acesso apenas de consulta porque não tem necessidade de edição, só precisa de ver. Mas, por exemplo, há determinadas áreas, há determinadas equipas que calhar vão querer um acesso de edição para poder fazer ajustes aos seus relatórios. Os níveis de acesso, se a pessoa X tem acesso e se consegue ver a informação de todas as empresas, ou só de uma empresa em particular, ou só de umas rúbricas, portanto, todas estas segregação no limite eu posso fazer uma demonstração de resultados, aliás, em vez de uma demonstração de resultados, posso dar apenas a conta da FSS para uma determinada equipa, no fundo, e esses acessos também podem ser feitos ao nível da pessoa, com essa definição. Garantir também uma correta formação e workshop, no fundo, explicativo da ferramenta em si, e por último, que não é suficiente terminar na implementação com uma formação, garantir que isto é utilizado e que a ferramenta é utilizada, isto é geral, não só para esta solução de financeira, mas garantir a sua utilização das rotinas de gestão do dia-a-dia, através, por exemplo, das reuniões de revisão ou outro tipo de ações rotineiras. E agora dei um salto a mais, passamos para a parte mais técnica, digamos assim, que o Eduardo vai seguir, que no fundo está relacionado com o modelo de extração e modulação de dados em Power BI. Eduardo. Certo. André, estás-me a ouvir? Estou, perfeitamente, força. Ok. Antes de mais, boa tarde a todos. Eu vou partilhar aqui o meu ecrã. Quando conseguires ver, avisa, André, por favor. Já está. Já está? Sim. Okay. Espera aí que está a aparecer agora, sim. Ok, perfeito. Bom, então, antes de mais, boa tarde a todos. Esta parte da sessão vai ser um bocadinho mais técnica, portanto, eu vou entrar um bocadinho nos detalhes de como é que se tem isto na prática no Power BI. Obviamente que em 20 minutos não dá para explicar todo o detalhe, mas vou tentar fazer um resumo e dar as ferramentas em geral que vos vão permitir fazer o balanço e a demonstração de resultados. Nesta parte é também bastante importante terem algum conhecimento em Power BI, ainda que consigam seguir a ação à mesma, mas enfim, se tiverem dúvidas vão fazendo perguntas, eu tento responder.
Ok, então em primeiro lugar, o André há pouco falava naqueles 7 passos para termos um Power BI financeiro, e o primeiro passo era como extrair os dados, como ligar às bases de dados. Também já havia algumas perguntas sobre isso. Como é que se pode extrair na prática os dados de uma base de dados, os movimentos contabilísticos? Portanto, este slide, o que eu quero explicar com este slide é que a forma inicial de extração de dados, ou seja, a forma base e inicial de como se faz uma demonstração de resultados, basicamente fazer extrações de um ERP, certo? Fazer extrações de uma transação qualquer de um ERP ou de uma página de um ERP que vos vai dar os movimentos contabilísticos à conta, ou agregados ou desagregados, depende. E estes Excels todos que vão ser extraídos desse ERP vão ser depois transformados, portanto, vão somar contas, organizar as rúbricas, etc. E vão ser compilados num só Excel com a demonstração de resultados e o balanço. E depois a distribuição disto é feita, depende, por e-mail, etc. Portanto, vão distribuir isto às diferentes pessoas e às diferentes áreas da empresa. Mas no Power BI, obviamente que nós não queremos ter o processo manual de ter que extrair fecheiros de uma base de dados. Nós queremos que isso seja automatizado. Portanto, aqui o que eu tenho para vos apresentar hoje, na parte da extração, são duas formas, ok? Obviamente que existem muito mais formas de fazer a extração de base de dados, mas estas são duas formas que nós pensamos que englobam um espectro bastante grande de utilização. Temos aqui à nossa esquerda a primeira e a mais simples, que é uma ligação direta do Power BI às bases de dados, okay? Aos ERPs que vos dão os movimentos contabilísticos, os centros de custos, etc., todas as tabelas que vocês precisam. E, portanto, nesta ligação, na prática, o que acontece é que o Power BI se vai ligar diretamente às fontes de informação, okay, de forma atualizada, portanto, vai fazer a atualização diária, etc., vai-se ligar com conectores específicos. Isto porque o Power BI tem conectores já preparados para se ligar diretamente a muitos softwares que existem de bases de dados. E aqueles que são mais populares, quase todos dá para ligar direto com o Power BI. Okay? Mas isto depois, obviamente, levanta aqui algumas questões, não é? Como já havia uma pergunta aqui no chat que perguntava, quando temos uma quantidade de linhas que é superior a 1000 milhões, não é assim tão descabido pensar nessa quantidade de dados em empresas grandes. E isso realmente é verdade. E realmente no Power BI existe alguma limitação de, quando estamos a falar de volumes muito, muito grandes, não vamos conseguir transformá-los no Power BI, nem vamos conseguir fazer as medidas facilmente, ok? E então é por isso que existe aqui esta parte da direita, ok? Que é a utilização de um sistema de ETL para fazer com que o Power BI não seja uma ferramenta de transformação, seja uma ferramenta que só permite visualizar os dados, não precisa fazer contas nenhumas, etc. Okay? E então, o que é um sistema de ETL e o que é que esta imagem aqui representa? Bom, tal como a imagem da esquerda é perfeitamente igual, portanto tem aqui as bases de dados e aqui tem o Power BI, ok? Mas aqui no meio existe um sistema intermédio, que é este tal sistema de ETL, ok? Que vai extrair os dados, ok? Aqui o E de extração, ok? Vai transformar os dados e depois de os transformar, quando eu falo em transformar, é agregar as rúbricas, introduzir os centros de custo, esse tipo de transformações, ok? Depois de transformar os dados, vai guardá-los algures, ok? Aqui ainda nestas ferramentas, e finalmente vai carregá-los para o Power BI. Aqui uma distinção muito grande, que o Power BI já não está a transformar nada, está apenas a visualizar os dados que já estão todos organizados. Então, nesta solução, obviamente que a quantidade de dados que se pode utilizar é muito, muito maior. Obviamente que depois, em termos técnicos, dava aqui uma conversa bastante grande de como fazer isto, exatamente qual é que é a estratégia, mas depois podemos falar um pouco mais sobre isso. Além disso, esta plataforma de dados é uma plataforma que unifica todos os dados da empresa. O que é que isto quer dizer? Se daqui a uns anos quiserem cruzar os dados financeiros com os dados comerciais ou com os dados de marketing, isso é perfeitamente possível com uma plataforma destas, porque já vão ter aqui nesta camada da plataforma, já vão ter tudo organizado para a parte comercial, financeira, marketing, e o Power BI, qualquer utilizador pode pegar aqui na ferramenta do Power BI, ir buscar as diferentes tabelas e fazer os seus relatórios, ok? E é isto que nós chamamos, e é comumente chamado Self-Service BI, e este tema nós depois vamos falar numa próxima sessão. Eu penso que é mesmo a próxima sessão, que será daqui a um mês e meio, não sabemos a data, mas basicamente vamos explicar um bocadinho melhor
em detalhe técnico como construir esta plataforma, ok? Então, agora vou passar aqui para a parte da demonstração prática. Aqui, mais uma vez, é uma parte mais de Power BI e mais técnica, portanto, posso não conseguir passar tudo à primeira, mas o que eu queria é que ficassem com uma noção geral, de como é que se faz um balanço e uma demonstração de resultados no Power BI, ok? Então, como o André estava a falar há pouco, a matriz de especificação é a peça mais importante deste relatório, a matriz que nos vai agregar as contas, ok? Então, na prática, a matriz que nos vai agregar as contas, que é aquilo que nós estamos aqui a ver, ok? É uma matriz que para cada linha tem um número de uma conta a 4 dígitos, neste caso temos a 4 dígitos, podíamos ter a mais dígitos, mas para exemplificar fazemos a 4 dígitos, e portanto, pelo que podem ver, por exemplo, esta conta que é 3860, ok? É a conta que se refere ao ativo. Dentro do ativo é um ativo corrente e dentro do ativo corrente a rúbrica do balanço são os inventários, ok? Ou seja, na prática, eu não queria que se focassem nas outras colunas, porque isso eu já vou falar mais daqui a pouco. Na prática, o que esta tabela faz é, para cada linha, vai dizer se esta conta, vai dizer o que é esta conta, se é um ativo, se é um passivo, se é um ativo corrente, não corrente, e depois as rubricas do balanço, como podem ver aqui. Portanto, ativos financeiros, fixos, tangíveis, intangíveis, clientes, etc, etc, ok? A tabela dos movimentos é também uma peça central, obviamente, que é a tabela, aqui está muito simplificada, ok? Obviamente que numa base de dados não é bem isto que vão encontrar. De qualquer das formas, é uma tabela que está simplificada e que dá para perceberem qual é que é o objetivo desta sessão. Portanto, nesta tabela de movimentos contabilísticos, por norma, vocês têm as contas, ok? Isto aqui é a conta de movimento. Depois da conta tem a data em que essa conta foi movimentada, tem o valor de movimentação e tem aqui a tal agregação a 4 dígitos. Ou seja, aqui o que nós estamos a fazer é dizer, para cada linha damos 4 primeiros dígitos da conta total. Ou seja, temos uma agregação aqui a 4 dígitos. Estes campos aqui, também só por curiosidade, estes campos são os campos que vocês vão encontrar, por exemplo, num ERP como o SAP, que vos dá, os campos na base de dados chamam-se com estes nomes. Depois disto, ou seja, depois temos estas duas tabelas, que são as essenciais, obviamente depois podem ter centros de custo, outras dimensões, mas isso é apenas adicionar tabelas, não tem grande dificuldade. A partir daqui, nós precisamos de perceber como é que o modelo de dados está ligado. Okay? Aqui, mais uma vez, uma parte um bocadinho mais técnica, mas na prática, o que nós precisamos de fazer é fazer uma ligação entre a matriz de cálculo, okay, que vimos há pouco, e os movimentos, e vamos fazer isso pelo campo das rubricas a 4 dígitos, das contas a 4 dígitos. Okay? Então, depois de fazer este simples processo, ou seja, depois temos a matriz de especificação, depois temos a tabela dos movimentos contabilísticos, muito rápido conseguimos logo fazer um balanço. Okay? Obviamente que não vai estar terminado, certamente, mas conseguimos já começar a ver qualquer coisa. Por exemplo, se eu for aqui àqueles campos que diziam, da matriz de cálculo, que diziam ser ativo não corrente, etc. Se eu puxar aqui para esta tabela, portanto, se virem o que está aqui a acontecer eu tenho aqui o ativo, o capital próprio passivo, e depois dentro de cada um destes eu tenho os diferentes subtítulos e as diferentes rúbricas. Okay? Se eu agora somar aqueles saldos, ou seja, se somar os saldos das contas que influenciam estas agregações, eu vou ter automaticamente já aqui uma coisa parecida com um balanço, certo? Porque já tenho aqui o valor de cada agregação e, portanto, isto à partida já está 80% correto. Okay? E eu não digo 100% correto porque ainda existem alguns passos que vou ter que explicar para terem em atenção neste balanço. Portanto, tendo esta matriz, esta tabela construída, eu vou só mudar isto para uma matriz para ser mais fácil fazer sentido o que está aqui escrito. Ok? Portanto, agora já se parece mais com um balanço, certo? Ou seja, tem aqui os ativos, entre os ativos tem os ativos não correntes. Se eu for para cima, tenho apenas os dois primeiros e depois tenho os outros
tem os outros níveis. Se repararem, este balanço vem automaticamente na ordem certa, ok? Obviamente que isto não é automático, mas, como podem ver, primeiro vêm os ativos, depois vêm os passivos. Primeiro vêm os ativos não correntes e depois dentro dos ativos não correntes existe aqui um ranking pelo qual as coisas estão a ser mostradas, ok? E no Power BI vocês não podem fazer este ranking simplesmente puxando as células para cima e para baixo, não é? Como no Excel. Então nós temos que indicar ao Power BI como é que consegue ordenar o balanço por estas rubricas. Como é que se faz isso? Mais uma vez, na matriz de especificação, ok? Aqui na matriz, vocês além de terem o balanço, o header 1, o header 2 e o header 3, portanto, as agregações dos títulos, subtítulos e rúbricas. Além disso, vocês têm aqui à direita um ranking para cada um para uma destas colunas. O que quer dizer que, por exemplo, aqui nos ativos, vemos que os ativos vão aparecer em primeiro lugar, vamos ver que o ativo corrente vai aparecer em segundo lugar dentro do ativo e que os inventários vão aparecer em nono lugar dentro dos inventários. Eu acho que, se calhar, não dá para perceber muito bem por aqui, mas se eu passar aqui para esta parte, acho que já é muito mais simples de perceber. Portanto, esta tabela que eu aqui tenho é exatamente igual à outra. Se virem aqui, eu tenho ativos e capital próprio e passivos. E, portanto, tenho aqui no ranking 1, tenho tudo a 1 e depois tudo a 2, certo? Faz sentido. 1 é ativo, 2 é capital próprio e passivo. No header 2, tenho aqui os ativos não correntes, os ativos correntes, capital próprio e daí em diante, ok? E depois aqui no ranking 3, eu tenho pela rúbrica, qual é que é o ranking dessa rúbrica, ok? A única coisa que eu preciso fazer agora para o Power BI conseguir fazer este ranking correto no balanço é dizer que esta coluna é ordenada não pelo nome da coluna, porque senão vai ser por ordem alfabética, certo? Portanto, vocês não vão ter a ordem correta, mas ordenar esta coluna pelo ranking, que é a única coisa que é necessária. Portanto, se eu fizer isto para estas três colunas, se eu ordenar pelos rankings, o que vai acontecer é que quando eu puxar aqui o balanço, ele vai-me aparecer já por ordem, ok? Bom, além disso, e obviamente que ainda existem algumas dificuldades, não é? Já temos o ranking, já temos os valores dos saldos, mas nem sempre nós queremos somar os valores dos saldos todos. Às vezes podemos querer subtrair os valores dos saldos, como há bocado o André disse. Ou até querer só os créditos ou os débitos. Podemos querer várias coisas para meter neste balanço. Então, chegamos àquela questão que o André há pouco falava, que era o sinal da conta. Ou seja, nós temos aqui, ok, a 38.9 é ativo corrente e inventários e vai somar, ok? Portanto, temos aqui um 1, vai somar, vai ser um 1 vezes esta conta. Mas vamos imaginar que nos inventários, alguma destas contas nós queríamos subtrair, ou seja, por exemplo, queríamos subtrair a 3601. Se quiséssemos subtrair esta conta, na matriz de especificação nós metíamos aqui um menos 1, ok? E ao meter um menos 1, estamos a informar a medida do Power BI que esta conta é para subtrair às contas todas que estão a ser somadas para os inventários, ok? Portanto, na prática, como é que se faz isto? Isso faz depois aqui na medida, certo? Nós basicamente vamos ter que ir àquela tabela, vamos dizer ao Power BI para ir àquela tabela e multiplicar as contas pelo sinal do balanço. Isto já é uma parte um bocadinho mais técnica, até não temos tempo para estar a ir muito em detalhe nesta questão, mas pronto, mas basicamente na prática é assim que funciona para conseguirmos ter o balanço correto. Tendo o balanço, a demonstração de resultados é muito mais simples e vem mais uma vez da matriz de especificação. Isto é, nesta matriz de especificação eu mostrei-vos só o balanço, que é aquilo que está à esquerda deste número, mas na verdade eu também tenho aqui as especificações da demonstração de resultado. Ou seja, se eu vier aqui a uma rubrica qualquer da demonstração de resultados, eu sei que para os aumentos e reduções de justo valor, as contas são estas, ok? E é exatamente a mesma coisa. Os cálculos são iguais, ok? São perfeitamente iguais, ou seja, é fazer o mesmo que o balanço, mas com uma dificuldade acrescida no que toca aos indicadores da demonstração de resultados. Porque na demonstração de resultados vocês têm as rúbricas, não é? Portanto, vendas e serviços prestados, subsídios à exploração, as diferentes rúbricas.
mas depois tem os indicadores, que é uma agregação destas rúbricas. Quer dizer assim, por exemplo, o resultado antes de depreciações, gastos, financiamento e impostos, o EBITDA, há de ser a soma de todas estas contas. O resultado operacional, o EBT, por acaso não sei se isto é o EBT, mas pronto, o resultado operacional há de ser a soma destas contas todas. Se for o resultado antes de impostos, são estas todas e assim sucessivamente. Ou seja, é sempre uma agregação de todas as que estão para cima de um certo número, ok? E é aqui que entra um truque, que também é um pouco mais complexo, que é perceber como é que eu dentro da conta do Power BI eu vou conseguir dizer que este indicador é a soma de todos os anteriores, ok? Isso faz-se, mais uma vez, explicando assim de uma forma muito rápida, isso faz-se pelo ranking, ok? Aqui temos um ranking 1, 2, 3, etc. Mas se virem no 11, entre o 11 e o 13, não está aqui o 12. Porquê? Porque o 12 está no indicador e, ao estar no indicador, eu consigo, na medida, dizer, ok, se o ranking desta medida é 12, então soma-me tudo o que tiver antes de 12. Assim como o 17, por exemplo. O 17 estará aqui no meio, portanto vai-me somar tudo o que for inferior a 17. Vou-vos só mostrar aqui muito rápido a medida, que também já estamos a terminar o tempo. Total DR, ok. Ok, pronto. Então, esta medida, em termos em termos de ciclos, o que ela está a dizer é, ok, vê-me qual é que é o ranking que tu estás a calcular para cada um destes indicadores e soma-me todas as contas que forem menores que este ranking. Ou seja, soma-me tudo o que for menor que 12 ou tudo o que for menor que 14 ou menor que 17. Ok? E então, desta forma, conseguem chegar à demonstração de resultados, tal e qual como o André há pouco mostrou aqui nesta visualização. Ok? E, portanto, com estas 3 a 4 técnicas, conseguem chegar ao fim. Portanto, em resumo, e muito importante, matriz de especificação, o mais importante de tudo. Depois da matriz de especificação, perceber como é que se consegue fazer as medidas com base no que está escrito na matriz de especificação. E depois é muito fácil construir. A parte da construção é muito fácil, é só arrastar os campos. Ok? Isto em termos de Power BI. De qualquer das formas, depois de fazermos tudo e depois de fazermos esta questão toda de automatizar os dados, de meter os dados automaticamente no Power BI e distribuí-los automaticamente pelo Power BI, surge sempre a questão, portanto, 90% das vezes, surge sempre a questão que é se dá para ver isto em Excel. Okay? É verdade que o Excel ainda assim é uma ferramenta que muita gente usa e que vai continuar a usar para fazer certas coisas que simplesmente o Power BI não é suficientemente flexível para fazer. Okay? Então, o Power BI tem uma funcionalidade justamente para isto. Okay? Se vocês virem, eu estou agora a mostrar-vos o Power BI num link, certo? Que é o link com que vocês conseguiriam partilhar com as outras áreas da empresa, etc. É apenas um link na internet, na web. E, portanto, a forma de ligar isto a um Excel é muito simples. Qualquer pessoa, ou quem vocês queiram que tenha acesso a isto, pode chegar aqui ao Export e fazer Analyze in Excel. Okay? Ao fazer Analyze in Excel, vai-vos fazer o download de um fecheiro. Vocês abrem esse fecheiro. Okay? Só aqui um momento para isto processar. E depois de abrir o fecheiro, ativando a edição, enfim, depois há aqui várias coisas técnicas específicas, têm que estar no Office com o vosso utilizador, aqui várias coisas. Mas, em princípio, exatamente, e em princípio o que vai estar aqui é o modelo de dados todo que o Power BI tem, ou seja, vocês vão ter aqui a informação toda. Então, se eu quiser fazer aquela matriz no Excel, mais uma vez, é bastante simples. Eu venho aqui à matriz de cálculo, okay? Venho buscar o header 1 balanço, aqui para as linhas, header 2 balanço e header 3 balanço, e depois vou buscar aqui o valor, que é a medida que eu já fiz no Power BI, o valor do balanço, ok? E de repente tenho aqui o meu balanço já num Power BI que vocês podem fazer como quiserem. Obviamente vocês podem fazer análises mais específicas, não é? Tem aqui os headers, mas se quiserem, por exemplo, fazer uma pela conta a 4 dígitos, por exemplo, esta conta aqui, que isto dá jeito para os balancetes, etc. Se eu... Só um segundo, não sei porque não estou a conseguir tirar isto. Ok. Ok. Portanto, agora, o que é que nós temos aqui? Temos aqui o valor da medida que nós fizemos.
mas agora só por contas de 4 dígitos, ou seja, já conseguem fazer as contas que querem, mesmo para validação e tudo, é muito mais simples usar este tipo de ferramentas. Portanto, como demonstração e como Power BI, era isto que eu tinha para vos falar hoje. Eu tenho aqui uma parte ainda do PowerPoint, que é um aviso para o próximo evento, ou seja, nós hoje vimos de uma forma muito rápida, aqui na parte técnica, vimos de uma forma muito rápida como é que se pode fazer um balanço e uma demonstração de resultados. Obviamente que eu não espero que toda a gente tenha percebido exatamente ao detalhe como é que se faz, mas se quiserem também deixem aí nos comentários que nós vemos e pensamos em fazer um evento que seja detalhado só sobre fazer a parte financeira em Power BI, detalhado da ferramenta. No próximo evento, que vai ser daqui a um mês e meio, ainda não sabemos muito bem, vamos falar da tal plataforma que eu vos tinha falado há pouco, a plataforma de dados unificada àquela parte do ETL. Okay? Vai ser mais detalhado, vai ser mais técnico, mas vai, essencialmente, permitir que as áreas da vossa empresa construam uma plataforma de dados unificada, ou seja, quem quiser ir ver dados sobre uma certa área, vai a essa plataforma e tem aí esses dados disponíveis. Permite aos utilizadores fazerem os seus próprios relatórios, certo? Porque o que está agora muito a entrar no mercado é os próprios data analysts, as próprias pessoas que já estão dentro das empresas a fazer Excel, começarem a usar o Power BI para se ligarem a uma fonte de dados na cloud que tenha já os dados transformados. E depois uma parte de governação de dados na cloud, okay? Que basicamente é como é que vocês conseguem, porque depois, enfim, com tantas tabelas, já não sabemos o que é a tabela de vendas e qual é que é a tabela de movimentos contabilísticos. E, portanto, existem formas também muito rápidas, de um motor de busca tipo o Google, para meterem lá, ok, quer a tabela dos movimentos contabilísticos e ele mostra-vos todas as tabelas que existem relacionadas com isso que vocês possam consumir no Power BI. André, não sei se tens aqui alguma coisa a dizer. Não, Eduardo, eu ia só sublinhar até na sequência daquilo que estavas a referir, que eu aproveitei enquanto estavas a fazer a tua apresentação, fui vendo também as perguntas que fomos recebendo. Há muitas perguntas relacionadas com os inputs e outputs, ou seja, os outputs é um bocadinho aquilo que estavas agora a falar, como é que eu posso, aliás, que apresentaste há bocado, como é que eu posso muitas vezes até extrair informação para o Excel ou outra plataforma que me permita fazer alguma coisa com essa informação depois dela já estar estruturada. Há também muitas perguntas relacionadas com os inputs, ou seja, como é que eu consigo então colocar essa informação e os movimentos e o balancete dentro do Power BI através do meu ERP, que também vai ser falado nesta sessão da Self-Service BI, ou seja, é no fundo toda esta parte mais detalhada de como é que eu consigo ligar os dados e o que é que eu depois posso fazer com eles, para além de os poder analisar no Power BI e, no fundo, que autonomia que eu posso ter na minha equipa ou eu próprio, no fundo, individualmente, para fazer os meus próprios relatórios. Pronto, e no fundo, para além disto, nós vamos ter outros eventos mais à frente, mas qualquer sugestão que queiram dar, mesmo, por exemplo, ao evento de hoje, nós sabemos, e foi estratégico apresentá-lo de uma forma um bocadinho mais acima do detalhe, ou seja, não muito pegar e construir, porque nós vimos inclusive vários exemplos de outros eventos e de facto era muito complicado conseguirmos numa hora, mesmo em 2 também seria difícil conseguir mostrar algo que depois fosse muito real, ou seja, que vocês depois pudessem replicar no cenário real, com contas reais de uma empresa, mas pelo menos assim vocês ficam com todos os ingredientes e garantidamente, se fizerem este passo a passo, vão conseguir chegar lá. Naturalmente que o passo a passo é complexo, mas depois, como viram há bocado, o resultado final é em segundos conseguimos ter o output desejado e depois a partir daí está feito uma vez, está automatizado, requer depois aquela manutenção que estava a referir, de se eventualmente o plano de contas mudar, ou se eu quiser, no fundo, reestruturar o plano à medida, por exemplo, equipas de controle de gestão podem querer ter uma visão diferente do que é o SNC para as contas de gestão, as contas chamadas contas de exploração, mas como é que no fundo isso depois é possível de acontecer? Isto é algo que vamos falar a seguir no próximo evento, mas se vocês sentirem necessidade de ir um bocadinho mais ao detalhe, neste caso em concreto de Business Intelligence na área financeira ou noutra área qualquer, nós temos agora, partilhamos o Afonso, que eu não apresentei, mas que esteve a moderar aqui a parte do chat, o Afonso Meireles, também pertence à nossa equipa de Business Intelligence, partilhou um link para um form, no fundo, um formulário para vocês poderem responder também
e avaliar, no fundo, o evento e dar sugestões no final, que é para depois nos próximos eventos poder ir também de acordo às vossas expectativas. Mas se houver alguma questão em concreto, alguma dúvida que tenham e que queiram colocar, pronto, nós deixamos também de seguida os contactos, aliás, da EMBS. Pode saltar, exato, Eduardo, obrigado. Tem aqui os nossos contactos diretos, portanto, o e-mail no fundo é muito simples, imbs@imbs.pt. Podem também consultar o nosso site se quiserem saber mais algum detalhe. Temos lá algumas demos em Power BI também que podem consultar na secção de Business Intelligence e tem o nosso contacto também telefónico. Pronto, estejam à vontade. Agradeço mais uma vez a vossa presença. Eu fui vendo, estávamos à volta de 700, acabamos com 500, o que já não é mal, tendo em conta que já estamos para lá da hora e que esta parte já é muito mais técnica. Mas é muito, muito bom e muito, muito significativo. A vossa presença é muito importante para nós e desejar a todos uma boa tarde e estejam à vontade para colocar qualquer questão.